Shavua Tov. Nossa aula de hoje é Masechet Yoma sobre Tshuva, sobre Yom Kippur. O Rabbi Ishmael, ele diz que Shaloshah Elokei Kaparah veTshuvaim Kulam. Tem três categorias de Kaparah. Quer dizer, a Kaparah é para a gente limpar a verá transgressão que a gente fez. Cada uma delas precisa de Tshuva. A primeira categoria é Avar al mitzvat aseh veshav ein nazaz misham mat shemochalim lo. Ele transgrediu um mandamento, faça, e se arrependeu. Aonde ele se arrependeu, aquela transgressão desapareceu. Está apagado lá em cima. Avar al mitzvat lot aseh veshav. Ele transgrediu um mandamento, não faça, e ele se arrependeu, ele teve remorso disso. Então a tshuva vai ficar pendente e vai chegar o dia do Yom Kippur, a revelação que tem no dia do Yom Kippur, a luz divina que se revela no dia do Yom Kippur, apaga aquela coisa que estava pendente. E depois ele traz o último dos Shaloshah Elokei Kaparah, que a pessoa transgrediu um mandamento divino, que se ele estivesse vivendo na época da Mishnah e tivesse duas testemunhas, judeus religiosos, testemunhas oculares, essa pessoa levaria uma pena de morte. Então, se ele transgrediu mandamentos dessa categoria, que teria mitat betadin, quer dizer, pena de morte por um tribunal rabínico da época, ou mitat bidei shamayim, ou uma pena de morte lá de cima, que o tribunal, um caso que o tribunal não pode julgar, mas que acontece um milagre, a vida dele é reduzida. Ou um carete, que o carete, assim, que a vida dele é cortada. Se ele tinha que viver 70 anos, ele vive só 49, uma coisa assim. Então, se ele transgrediu algum mandamento, não faça, que está vinculado a uma morte, a uma pena de morte por tribunal rabínico da época, ou pena de morte pelo tribunal divino, ou uma pena de carete, que é um corte de vida, então a tshuva fica pendente, o Yom Kippur fica pendente, e os sofrimentos que vêm sobre ele limpam essa haverá que ele fez. E é aí que a gente vai, aí que entra o assunto, que a gente talvez até erre dizendo que é uma negociação com Hashem, que a gente está querendo agora um desconto, com razão. Nós queremos 99% de desconto, e o 1% que sobrou, a gente quer trocar isso por uma tzedakah, por uma reza, por alguma coisa que dê para substituir. Nós não queremos castigo pelas coisas erradas que a gente fez. E aí começa a briga com o Yetzer Hara. E quando somos julgados lá em cima, é levado em conta muitos detalhes que nós próprios desconhecemos. Um exemplo disso é um alemão da Segunda Guerra Mundial e um canibal da tribo de canibais. Os dois chegam lá em cima, julgamento no tribunal divino, o alemão ele é condenado, vai ter que ir para o Gehenna, e o canibal, eles falam, a gente não tem como julgar ele. Então, o que dá para fazer? Aí o alemão fala, pera, mas eu só matei, e ele matou e comeu. Ele comeu o cadáver, quer dizer, ele é um caso mais grave do que o meu. Para mim, vocês me mandam para o Gehenna, para ele vai sair livre. Aí dizem para ele assim, olha, você vem de um povo desenvolvido, você aprendeu na universidade que é proibido assassinar, e depois você foi matar mulheres grávidas e crianças. Então não tem como justificar, você sabia, você estudou, você sabia que era proibido assassinar. Agora os pais dele ensinaram para ele que ele tem que matar o outro para comer, e foi isso que ele fez. Então não tem como julgar, quer dizer, nasce de novo, tenta de novo, mas assim, recebeu um castigo por uma coisa que ele estava totalmente inconsciente,
Não tem como dar um castigo por uma coisa que ele estava totalmente inconsciente. E esse nível de inconsciência, ele varia muito. Então, uma pessoa se aproximou do judaísmo. Então, ele é julgado lá em cima, levando em conta o nível de inconsciência dele, porque ele não está estudando no Heider desde 3 aninhos de idade, ele não tem pai e mãe que educaram ele da maneira correta, dando para ele os conceitos judaicos assim, por meio do exemplo pessoal deles. Muita coisa levada em conta, que a pessoa faz a coisa errada, porque uma parcela, uma percentagem de inconsciência ele tinha. Então o julgamento de um Baal Teshuvah, o julgamento de alguém que se aproximou do judaísmo, não vai ser igual ao julgamento de alguém que nasceu judeu numa família religiosa. O julgamento de alguém que se aproximou do judaísmo vai ser muito mais fácil. O julgamento de uma mulher é muito mais fácil do que o julgamento de um homem. Não queria falar isso em público, mas porque uma mulher não pode ser testemunha. Quando tem um caso que, pela Torá, a gente tem que dar um castigo, um caso de assassinato. Então, tem que ter 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas têm que ser 2 judeus religiosos acima de 13 anos de idade. Porque lá vai ter uma pena de morte para o assassino. Tem casos que não tem nenhuma pena, então o testemunho da mulher é aceito. Então, tipo, vão ter casos. O marido de alguém faleceu e a única testemunha é uma mulher. Aí não tem problema. É para liberar a mulher, a viúva, para se casar novamente. Mas os casos que você tem que dar um castigo para alguém, aí precisa de testemunhas, tipo casos de roubo, de assassinato. Aí as 2 testemunhas precisam ser 2 judeus religiosos acima de 13 anos de idade. Por quê? Porque a mulher não é levada em conta nessa hora. Que está escrito Nashim da'atan kala. A consciência da mulher é frágil. Porque a raiz da alma da mulher, do aspecto feminino da alma, é a Bina. A Bina é a fonte do sentimento, a Bina dá origem à Gvura, e por causa disso, Nashim da'atan kala, quer dizer, o forte dela, o sentimento, ela pode desequilibrar na hora e realmente achar que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Então esse desequilíbrio faz com que qualquer mulher seja desqualificada de ser testemunha, porque qualquer mulher não tem um controle 100% sobre si própria. Qualquer mulher é desequilibrada. Absolutamente qualquer mulher. Se tivesse uma que não fosse, a Torá aceitaria ela como testemunha. Então qualquer mulher pela Torá é considerada uma pessoa que surta, que ela tem um desequilíbrio. Então por causa disso o julgamento dela vai ser muito mais fácil do que o nosso. Vai ser levado em conta, quando o homem fez alguma coisa errada, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Quando ela fez uma coisa errada, ela estava desequilibrada, tipo, ela surtou. Então o julgamento das mulheres é mais fácil sempre. O Gehinnom das mulheres é light. Quer dizer, por isso que a mulher se reencarna 2 vezes e ela opta por limpar tudo que ela tem que limpar no Gehinnom, porque o Gehinnom delas é light. O problema é um homem consciente do que ele está fazendo, e ele se aproxima do judaísmo com todos os descontos que são dados para ele por da onde ele veio e que educação ele recebeu, porque uma parte da educação é o exemplo dos pais. Isso ele não teve, por mais que ele optou por se aproximar do judaísmo, ele não teve o exemplo dos pais. Tem coisas que a criança recebe em casa que não são palavras. A criança, ele sabe que isso é coisa séria porque o pai repassa para ele o sentimento disso. Então, a pessoa optou por se aproximar do judaísmo e ele está se esforçando, ele está estudando muita Torá, ele está cumprindo muitas mitzvot. De repente ele faz uma coisa, uma haverá, um absurdo,
que Deus me livre de arrepiar o cabelo. Ele fala, quando eu não tinha me aproximado do judaísmo, eu não era assim. Eu não fazia uma coisa dessas. Aí ele vai ter que falar o vidui, achamos no pagado, não. Aí, o que a gente vai fazer agora? Será que isso é uma negociação com Deus? Que a gente vai negociar, a gente vai falar, em primeiro lugar, a pessoa sente na hora que ele faz a coisa errada, ele sente agora tudo acabou. Quer dizer, eu estava me aproximando de Deus, eu estava fazendo a coisa certa, eu estava motivado, eu estava entusiasmado, e agora fiz uma coisa errada, terminou. Acabou, rompemos. Quer dizer, ele rompeu comigo. Esse é o primeiro pensamento. Ele fala, Hashem estava feliz comigo, eu dei motivo para Hashem ter orgulho de mim, agora fiz uma coisa errada, Hashem rompeu. Então esse é o primeiro erro de avaliação que a gente faz, mas é um erro de avaliação verdadeiro. A segunda coisa, a pessoa fala, tá bom, eu não suspeito de Hashem que ele é tão, Deus me livre, que ele iria romper comigo, ele está vendo que eu estou progredindo, eu tive um escorregão. Mas então, vou negociar sobre o castigo da coisa, não tenho tempo agora para ficar sofrendo, tenho que fazer coisas melhores. Então vou falar, chamo no bagado, fazer uma negociação. Está chegando perto, mas não é isso ainda. Quer dizer, por que não é isso? Porque imagina, o Baal Shem Tov diz que o amor que Hashem tem por cada um de nós, ele é muito, muito, muito maior do que se um casal com 100 anos de idade tivesse a primeira criança, o amor que eles teriam por essa criança esse amor é tão grande, é infinitamente maior do que isso, é o amor que Hashem tem por cada um de nós. Então, como esse casal com 100 anos de idade, se a criança fizesse alguma coisa errada, então a primeira coisa, a criança chega e conta para os pais que ele fez a coisa errada. Porque ele conta que ele precisa de ajuda. Ele escorregou, fez uma coisa horrível, então agora ele precisa de ajuda dos pais. Então isso é o vidui, essa é a confissão. A gente não fala para Hashem, Hashem, a gente não está dizendo para Hashem, olha, você presta, eu não presto. Isso é mitologia, isso é cristianismo. A gente não está falando para Hashem, olha, Hashem, eu quero negociar. Isso já não é cristianismo, mas isso também não é certo. O que a gente está falando para Hashem no Bagad, não é como aquela criança que os pais amam tanto ele, e ele fez uma coisa tão errada, agora ele vem contar para os pais a coisa errada que ele fez, porque ele precisa da ajuda dos pais. Ele precisa da ajuda, como consertar a coisa errada que ele fez, e aqui ele confia nos pais. Os pais são a única pessoa, o pai dele é a única pessoa que ele pode confiar em dar para ele a instrução correta de como consertar o que ele fez errado. Então, o que a gente vem fazer o vidui e falar para Hashem, Hashem, no Bagad, no casal, nós estamos pedindo ajuda de Hashem para consertar o que a gente fez. Quer dizer, a gente confia totalmente em Deus que ele vai ter um jeito bem agradável que a gente possa nos consertar. E o problema com o Yetzer Hara, a má inclinação de cada um de nós. Está escrito que no Tânia, o Alter Rebbe fala muito sobre isso, que quando a gente se foca para rezar, para fazer uma coisa boa, o Yetzer Hara, ele joga pensamentos assim absurdos, que a pessoa para de rezar e fala, como pode ser que eu pensei numa coisa dessas e ainda no meio da reza? Essa é a técnica, né? A estratégia do Yetzer Hara. Então você imagina, o pai está conversando com a mãe, a criança pequena pega um copo e quebra. Aí todo mundo vai brigar com a criança, mas é isso que ela quer. Ela quer, olha, briga comigo, porque aí você está comigo, você está me dando atenção, mas não conversa um com o outro. Ele não quer que o pai converse com a mãe, ele quer que os dois briguem com ele. Ele é o centro das atenções. Então isso é a alma animal. A alma animal, quando nós nascemos, somos pequenininhos, nós queremos toda a atenção para nós próprios. Então,
nós fazemos coisas para causar verdadeiras tragédias para atrair a atenção para nós. Então a alma animal, ela é alma animal. Na hora que ela vê que eu estou falando com Deus, ela joga um pensamento bombástico para mim parar de falar com Deus e começar a falar com ela. Então a primeira coisa o Alter Rebbe falou: não pense que você enlouqueceu, não pense que você precisa de um psiquiatra. Saiba que esse pensamento não é seu. Esse pensamento não vem de você. Esse pensamento é que você está dentro de um corpo, que você não é o único que está nesse corpo. Imagina uma pessoa estar viajando naqueles padrões de viagem antigos. Tinha o cavalo, a carroça, o cocheiro, e você ouve, de dentro da carroça, você ouve alguém relinchando. Então você sabe que nessa equipe tem um cavalo. Então a alma animal, ela é o cavalo que puxa a nossa carroça. O corpo é a carruagem. A alma animal é o cavalo, o cocheiro somos nós. Então quando você ouve o relinche, você sabe, isso não fui eu que fiz, isso foi o cavalo que fez. Então quando vem para você no meio da reza um pensamento horrível, que você nunca pensaria uma coisa dessas, então você sabe, isso é do cavalo. É o cavalo relinchando, quer dizer, a alma animal berrando. Então a pessoa não precisa ir para o psiquiatra, não precisa achar que ele está pensando coisas assim, que ele está com problema psiquiátrico. Nós estamos com problema psiquiátrico, nós somos um corpo, uma alma animal e uma alma divina. A gente tem que assumir que muita coisa que acontece dentro de nós, a fonte não somos nós somos a alma divina, nós temos uma alma animal e temos um corpo. Então, você que é a alma divina, você que é o cocheiro, você está dirigindo o cavalo. Às vezes você não consegue dirigir certo, o cavalo ele vai comer capim. Ele sai da estrada, ele vê que o capim que ficou para trás é mais gostoso, ele quer voltar para trás. Agora, o equilíbrio que tem entre a alma divina, que a expressão dela é chamada de Yetzer Tov, e a expressão da alma animal, que é o Yetzer Hara, é um equilíbrio muito... como me foge assim a palavra em português, na hora que um sobe, o outro sobe junto. Na hora que o homem que está dirigindo a carruagem ele fica mais gente, o cavalo fica mais cavalo. Aí a guerra fica mais intensa, aí fica um cavalo mais forte. E por causa disso, muitas vezes a pessoa ele faz uma averá, ele faz uma transgressão, traduzida como pecado, mas não tem como... É que a palavra pecado é coisa eclesiástica, né? Haverá, em hebraico, é traduzido como transgressão. A traduzir aí nos livros judaicos como pecado, que pegaram isso da igreja, mas não é... É assim, lá em Israel, se você passou no farol vermelho, você recebe uma multa de averat tnuah. É chamado de haverá, transgressão. Então, a pessoa está subindo, está ficando cada vez mais sagrado, mais refinado, mais reluzente, está lá todo alegre, todo motivado, e de repente ele faz uma coisa que ele não faria antes dele se aproximar do judaísmo. Por que ele conseguiu fazer isso agora e não conseguiu fazer antes? Porque antes o Yetzer Hara dele era um ponezinho, era um potrinho. Ele era uma criança com um potrinho e numa carrocinha. Agora ele cresceu, mas o cavalo cresceu também. Então o cavalo puxa para o lado dele e puxa mais forte. Então quando ele dá uma escorregada maior. E aí que é a hora do perigo. Porque a intenção da alma animal é falar para essa pessoa, tá vendo? Tudo que você fez até agora não valeu nada. Porque, olha, depois que você fez uma coisa dessas, tudo que você fez antes está desqualificado. O que você vai fazer depois, você não tem moral para fazer nada depois. Então, acabou. Você terminou aí.
Aí a pessoa vai ficar triste e a tristeza já faz parte da Sitra Achara, já faz parte do lado ruim. Então ele já recebe a vitalidade dele da Sitra Achara. E aí o Yetzirah, dessa maneira, ele consegue dominar a pessoa. Quer dizer, a pessoa já está na mão dele. Na hora que a pessoa está triste, está na mão do outro lado. Aí ele já faz parte do lado ruim, do lado impuro. Como a gente faz para evitar essa sedução da alma animal? Nós sabemos assim, quando a gente faz uma coisa errada, por mais errada que ela tenha sido, mas por mais errada que tenha sido, a gente vai falar para Hashem no bagano, olha, o filho veio conversar com o pai, estou precisando da sua ajuda para resolver esse problema. Olha, fiz uma coisa muito errada, preciso da sua ajuda, preciso aqui de uma luz divina mais forte para conseguir sair disso. Geralmente, qual é a Eitzá, o conselho judaico em relação a qualquer assunto de transgressão? Cada dia a gente cresce. Cada dia o nosso corpo, a gente come, a gente bebe. O Yetzirah, nossa alma animal, ela está na academia dela. Estamos comendo, bebendo, dormindo, é a academia da alma animal. Então nosso cavalo vai ficando cada vez mais forte, mais robusto. Vamos dizer a palavra assim de dicionário, então não uso essa palavra em casa, mas ficando o cavalo forte. Então, o que a gente tem que fazer? No judaísmo, todos os assuntos ligados a proibições, o jeito de superar absolutamente tudo, é a mesma regra para tudo, é não alimentar o pensamento ligado a isso. Ou seja, você imagina que antigamente tinham pessoas que eles tinham inclinações diferentes. Então, diz a Gemara, a pessoa que nasceu no Mazal Ma'adim, ele nasceu na hora que está regendo, uma estrela vermelha está regendo no meio do céu, ele vai ser chofer também. Ele vai derramar sangue. Se ele não fizer nada, um dia ele vai ser um assassino. O que a Gemara diz, pega essa capacidade e desvia ela para o lado bom. Desvia ela para o lado bom, quer dizer, usa o seu dom natural de assassino para fazer abate kasher, para bater animais de maneira kasher, para ser um cirurgião, assim, abrir uma pessoa, consertar, para ser um moel, fazer um brit milá, porque está tudo dentro da mesma área. Ou seja, uma pessoa normal não conseguiria ser um cirurgião, não conseguiria abrir o coração de alguém, não conseguiria fazer um abate e ver o animal morrendo na frente dele. Mas essa pessoa que nasceu naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, ele tem o prazer em fazer isso. Então ele vai ser shochet, ele vai fazer um abate de 1000 bois, ele vai voltar para casa feliz, tranquilo. Então você direciona. A primeira coisa é direcionar aquela coisa que está te causando a se comportar errado, é direcionar para uma coisa de mitzvah. Então, isso em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, tem coisas que não tem como direcionar. Aí o que você faz? Simplesmente não alimenta a coisa. Para de pensar nisso. Então, por exemplo, nós somos judeus religiosos. As crianças, graças a Deus, a criança pequena, ele nasce, ele está com fome, ele vai mamar. Ele já sabe como mamar, a mãe ensina ele em 5 segundos, ele já aprende rapidinho. Aí depois ele cresce, chega a idade que desenvolve mais uma necessidade. A necessidade de um homem se casar, de uma mulher se casar. Só que essa necessidade aparece com 12 anos de idade para a mulher, com 13 anos de idade para o homem. E a gente só vai se casar, diz a Mishnah, que a gente se casa com 18 anos. E Ben Hei, Ben Bagbag, tem a Mishnah no Pirkei-Avot, ela fala Shmona Esrei Lechupa. Então, entre os 12, 13 até os 18, o que a gente faz? Então, não alimenta
esse sentimento. Não pensa nisso. Não pensa. Para de pensar. Aí a gente fala para as crianças, olha, o menino fala, eu estou pensando numa mulher. Aí a gente fala, para de pensar, pensa em outra coisa. Agora não vai dar para casar mesmo, então pense em outra coisa, não pense em mulher. A menina fala, estou pensando no homem, pense em outra coisa, não pense em homens. Quer dizer, simplesmente, o que não dá para direcionar, então a gente pelo menos não alimenta o sentimento. Não pensa nisso e quando chegar a hora de que isso se tornar a hora que a menina puder se casar, aí já começam a apresentar os meninos para ela e falam para ela, agora pensa nisso, entende? Agora começa a pensar, quer dizer, antes falaram para ela, não pensa, você está estudando numa escola de mulheres, de meninas, aí chega uma hora e falam para ela, agora começa a pensar nisso seriamente, vê qual menino te interessa mais, e para os meninos a mesma coisa. Então, de vez em quando, essas duas situações vão acontecer com adultos. De vez em quando tem um adulto que está faltando comida para ele. Você está no Yom Kippur, você está rezando, você começa a pensar numa Coca-Cola gelada. Qual vai ser a consequência? Já me aconteceu, tô dando, nesse caso exemplo pessoal, mas me aconteceu já 40 anos atrás, não, 40 anos atrás, mais de 40, mas eu me lembro disso até hoje, o trauma ficou tão grande, aí eu pensei no Yom Kippur, eu pensei numa Coca-Cola gelada, eu passei o Yom Kippur inteiro pensando na Coca-Cola. Depois do Yom Kippur já nem quis mais tomar Coca-Cola, porque já me estragou o dia. Mas se você vai pensar em comida num dia que você não come, a consequência é que o estômago começa a funcionar. O senhor é um médico, né? Sabe como funciona? Tipo, começa a saliva, começa o suco gástrico, toda aquela mareja. O organismo começa a funcionar. Você pensa na comida, o organismo começa a funcionar. Mesma coisa se a pessoa pensa o homem pensa na mulher, a mulher pensa no homem. Então, o que tem que ser feito assim? O que você pode fazer no dia que você pode comer, pensa na comida. No dia que você não pode comer, não pensa na comida. Não alimenta o sentimento, porque se você alimentar o sentimento, aí no fim você acaba fazendo coisa errada. Então, o principal, a base de tudo isso, assim, é saber em primeiro lugar que Hashem, Deus, é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. E que Hashem, ele é o nosso pai, Hashem, ele é a nossa mãe. A criança vem e conta para o pai, conta para a mãe e fala, eu fiz uma coisa errada, eu preciso de ajuda. Isso é Yom Kippur. Isso é o vidui, isso é o relacionamento entre nós e Deus. Não é que, olha, agora Deus me virou a cara porque eu fiz a coisa errada. Muito pelo contrário, agora que você precisa dele, ele vai te virar a cara. Quer dizer, isso já é cristianismo, já é mitologia. Tipo, a pessoa fez a coisa errada, ele acha que Deus já não quer mais falar com ele. Ao contrário, agora que ele precisa de Deus, agora, quando a criança faz a coisa errada, agora que ela precisa da ajuda dos pais. Agora ela precisa da ajuda do pai. Então, em primeiro lugar, quando a gente faz uma coisa errada, o Yetzer Hara, a nossa alma animal, ela fala, agora ganhei, agora essa carroça, o cocheiro desmaiou, eu posso voltar para trás, tem tanta grama lá que ficou lá para trás, deixar o cocheiro desmaiado, manter ele desmaiado, aí eu posso comer toda a grama que eu quero. Então, o cavalo está festejando. Então, nós, no lugar de pegar as rédeas da alma animal, na hora que a gente fica triste, é a alma animal que pegou as nossas rédeas. Que ela vai falar, olha, você quer ficar um pouquinho alegre? Eu vou te levar, faz essa coisa errada, isso vai te alegrar um pouco. Faz outra coisa errada, isso vai te alegrar mais um pouco. Fica um cavalo como eu, fica no meu nível, aí você vai ficar feliz. Então, é o cavalo que pegou as rédeas. Então, quando a gente faz a coisa errada, primeira coisa a gente tem que saber, Hashem, não só que Hashem não virou a cara para a gente, mas muito pelo contrário, agora que a gente precisa dele, agora que a gente vai contar que a gente fez errado,
pedir uma ajuda, assim, como Hashem pode nos ajudar a nos comportar melhor. E é claro que tudo, absolutamente tudo, está dentro dessa regra que a gente falou antes. Quer dizer, o que dá para direcionar para o lado bom, a gente direciona. O que não dá para direcionar, a gente não alimenta, a gente não pensa nisso. Aconteceu, deu um escorregão. A pessoa não direcionou o que podia direcionar, ou alimentou o que não devia alimentar, e fez a coisa errada. Aí nessa hora tem que falar para Hashem, olha, agora que eu sei que a diferença entre a nossa religião e as outras está nisso. A diferença entre a nossa religião e as idolatrias é que na idolatria, na hora que a pessoa fez a coisa errada, a estátua já virou a cara para ela. Quer dizer, já virou antes também, porque a estátua não fala, não ouve, não, mas vamos dizer, na psicologia da idolatria, na psicologia das religiões aí do mundo, na hora que a pessoa fez a coisa errada, Deus brigou com ele. Deus já não está mais falando com ele. Os dois estão lá de mal. Deus está de mal com ele. Na nossa religião, ao contrário. Na hora que a gente fez a coisa errada, agora que a criança está precisando do pai, então agora que Deus deixou tudo o que está fazendo para cuidar de você, para ver agora o que dá para fazer agora para resolver isso. Então isso é o assunto de Yom Kippur. Nós estamos o dia inteiro na sinagoga, achamno, bagadno, gazalno, devanodó, quer dizer, estamos falando para Hashem, olha, a situação aqui não está simples, né? Olha, a gente fez. Precisamos agora conversar como dá para melhorar essa situação, e o pai, com todo amor e carinho, vai ajudar a criança a se consertar. Outra coisa, um detalhe interessante, porque a gente fala todo esse vidui, você fala, eu assassinei, eu roubei, você sabe que você não assassinou, pelo menos você sabe isso. A gente sabe que a gente não assassinou, não roubou, porque a gente tem que ficar mentindo o dia inteiro no Yom Kippur, ficar falando que fizemos coisas que não fizemos. Tem explicações para isso, diz o Arizal. Quando o Arizal ele estava falando vidui, o Rabbi Chaim Vital falou para ele, olha, não pode ser que você assassinou alguém, a gente está aqui junto, se você tivesse assassinado eu teria visto, né? Ele falou, não, realmente ele não assassinou, não matou, não roubou, não nada, e tudo que está escrito lá ele não fez nada daquilo. Mas então como pode ser que a pessoa tenha o cara de pau de ficar mentindo o dia inteiro, ficar falando, eu fiz, uma coisa que ele não fez? Então Arizal falou para ele, todo o povo de Israel, nós somos uma alma só. Todo o povo de Israel, incluindo todas as almas divinas que vão se converter um dia, que eles também estavam no Monte Sinai, todo mundo aqui é uma alma só. E o que acontece é que quando alguém faz uma coisa errada, mesmo que seja em outro país que você não conhece aquela pessoa, mas afeta toda a estrutura. Então a gente faz tshuva aqui para a pessoa que fez a verá lá. Isso é a explicação do Arizal para o Rabbi Chaim Vital. Então uma explicação dos Rebes de Chabad, de Lubavitch, uma explicação muito bonita, que cada pessoa... O assassinato lá não necessariamente é que ele assassinou alguém, mas está escrito na Gemara, a pessoa que ficou brava é como se tivesse feito idolatria. Pessoa que faltou com respeito é como se estivesse assassinando o outro. Então a gente fala, chama no bagado, levando em conta que nós não fizemos isso do tamanho que a coisa é, mas um pouquinho disso, o 0,00 alguma coisa disso a gente fez, alguma coisa dessa categoria. E, de qualquer maneira, seja o Yom Kippur, é o dia do concerto. A pessoa não tem que chegar no Yom Kippur e falar, olha, eu fiz tanta coisa errada que Hashem não quer nada comigo. Muito pelo contrário. Por causa que a gente fez a coisa errada, por causa disso a gente vem falar com o papai, olha, preciso da sua ajuda, e o papai aqui com todo amor e carinho vai nos ajudar a consertar tudo que a gente precisa consertar.
e que todo mundo tenha um Gmar Hatimah Tová, Atzlacha, Briut, Parnassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Agradeço a todos que participaram dessa aula. E temos aqui o Marcelo, o Dr. Gabriel, a minha Rabanit Bracha, a Ruchama, o Gamliel e a Rivka que está lá ouvindo de longe. E Gmar Hatimah Tová lekulam, Atzlacha, Briut, Parnassá Bechefa, Veshavot Tov, Bekol Tov, muita alegria.